Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mas antes de falar, antes de entrar na palavra, eu queria orar com você. Quantos aqui creem que o nosso Deus cura? Você crê que Deus cura? Querido, Deus continua curando, amém? Não há nada que o nosso Deus não possa curar. Pastor, Deus cura o Covid? Deus cura o Covid. Deus, Ele tem o poder de exterminar esse vírus da sua vida, da vida de alguém que está padecendo por ele, em nome de Jesus, amém? Deus cura infecção, Deus cura inflamação, Deus cura o câncer, Deus cura a AIDS, Deus cura todo e qualquer tipo de doença nos ossos, nos nervos, no intestino, no estômago. Ou seja, não há enfermidade. Pensa numa enfermidade agora, Deus cura. A palavra de Deus, ela é fiel, irmão. Você pode dizer amém? E o Senhor disse que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não há enfermidade que Jesus não tenha carregado. Não há enfermidade que Jesus não tenha levado. Se ainda existe algum tipo de enfermidade que possa aparecer na humanidade, entenda, Jesus tem poder sobre ela. O Senhor tem o poder também para libertar você. Sabe, muitas pessoas estão presas nas mentiras do diabo, nos enganos de Satanás. Preso nas drogas, na prostituição, presos na bebida, no alcoolismo, no cigarro. Sabe, esse Deus que nós servimos, irmãos, Ele pode dar a você a força que você não tem para vencer isso. Ele pode libertar você em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa crer. Certa vez um pai desesperado procurou Jesus e disse: Senhor, se tu podes alguma coisa, cura meu filho. Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Em nome de Jesus. Então eu queria que você se colocasse de pé, por favor, mais uma vez. Aleluia, Jesus. Você que precisa de uma oração de cura, queria que você colocasse a mão, se for possível, no local da enfermidade. Se não for possível, coloque a mão no seu coração. Você que precisa de libertação, coloque a mão no seu coração também. Nós vamos orar, amém, irmãos? Pai, eu quero nessa noite submeter as nossas vidas ao Teu senhorio. Reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Sua autoridade. Nós também queremos declarar aqui nessa noite que reconhecemos o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos, como diz a Tua palavra, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso agora eu tomo esse nome, o nome de Jesus. É nesse nome que eu falo agora a esta enfermidade, a esta infecção. Eu falo agora a esse vírus, desapareça. Eu falo agora essa infecção nos pulmões, nos rins, no fígado, desapareça em nome de Jesus. Eu ordeno agora essa doença nos ossos, nos músculos, na cabeça, desapareça agora no poder do nome de Jesus. Pai, também nós ordenamos que toda amarra, toda cadeia de Satanás que está prendendo essa pessoa no vício das drogas, da bebida, da prostituição, seja quebrada no poder do nome de Jesus. Toda mentira que Satanás plantou na vida dessa pessoa, que seja desfeita agora, cancelada, anulada em nome do Senhor Jesus. Liberamos cura sobre os teus filhos. Que eles sejam curados agora, em nome do Senhor Jesus. E você diz: eu recebo. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus.
Eu creio no milagre, você crê? Em nome de Jesus. Depois você procura aquela dor, você procura aquele mal que estava te afligindo, creia. Você está curado em nome de Jesus. Você que está nos vendo pela TV, procure a dor. Você está curado em nome de Jesus. Amém, querido? A febre deixou você, eu tenho certeza disso. Amém, queridos? É bom servir a Deus, irmãos. É bom estar na presença de Deus. Sabe, e é exatamente isso que nós queremos compartilhar com você nessa noite. Sobre a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Você pode dizer amém? Não existe. Eu quero falar sobre a presença de Deus, sobre a onipresença de Deus. Deus, Ele é onipresente. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está em todo lugar. Não há lugar que você possa pensar que Deus não esteja. Deus está no planeta Terra. Deus está em outros planetas. Não há lugar nesse universo que não tenha a presença de Deus. Deus está em todo lugar, querido. Deus está em todo lugar. Não há como se esconder da presença de Deus. Não há como eu, não há como você se esconder da presença de Deus. Não, não tem como. Por quê, pastor? Porque Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Não há lugar que você possa imaginar agora que Deus não esteja, que a presença dEle não esteja. E eu quero te mostrar isso lendo aqui o Salmo 139. Olha lá, Salmo 139, capítulo 139, versículo 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? Então olha só, não há lugar que eu e você possa estar que não tenha a presença de Deus. Isso quer dizer o quê, pastor? Que Deus está em todo lugar. Isso quer dizer que não há um dia sequer da minha vida e da sua vida que tenha passado desapercebido aos olhos de Deus. Não há nada que possa ter acontecido na sua vida ou na minha vida que Deus não tenha visto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas eu sei que isso te causa uma preocupação. Eu sei que isso te incomoda. Por quê? Porque entre muitas coisas que aconteceu muitas dores. Sabe, Deus viu o dia que você foi traído, que você foi humilhado. Deus viu o dia que você foi envergonhado. Deus viu o dia que você foi abusado ou abusada. Deus viu o dia que foram injustos ou praticaram injustiça com você. Deus viu o dia que você perdeu tudo. Deus viu o dia que o seu casamento deu errado. Deus viu o dia que os teus filhos se perderam. Não há nada na sua vida, querido, que tenha passado desapercebido da presença dEle. Deus também viu as tuas vitórias. Deus também viu as tuas conquistas. Deus viu as tuas alegrias. Tudo isso, Deus estava lá vendo, estava presente, porque Ele está em todo lugar.
Não há nada que tenha acontecido na sua vida, as noites de choro, as noites de alegria, as noites de ansiedade, as noites mal dormidas, não há nada que passou desapercebido aos olhos de Deus. Mas isso nos causa uma coisa estranha aqui dentro quando a gente sabe disso. E um dia, pensando exatamente nisso, meditando sobre isso, eu tive o pensamento que com certeza você tem, ou a grande maioria tem. Puxa vida, se Deus então estava presente, se Ele viu tudo, por que Ele não fez alguma coisa? É assim que a grande maioria pensa. Muitas vezes por não entender o certo. E eu comecei a pensar, Senhor, se o Senhor viu tudo isso acontecendo, se o Senhor estava presente, porque Ele está em todo lugar, por que o Senhor então não interferiu? Por que o Senhor não deixou acontecer? Deus disse para mim, Jerry, eu quero te ensinar uma coisa. Eu quero te mostrar a verdade. E Deus disse assim para mim, é verdade que eu estou em todo lugar, mas eu quero que você entenda que nem todo lugar está em mim. Eu estou sobre todas as pessoas, mas nem todas as pessoas estão em mim. Então, querido, quando Deus disse isso para mim, o meu entendimento se abriu. E eu comecei a entender então o porquê das coisas. Porque pensando dessa forma, o injusto se torna Deus. Mas quando eu entendo que Deus está em todo lugar, mas nem todo lugar está em Deus, e que Deus está sobre todos, mas nem todos estão em Deus, então Deus não é injusto. A culpa não é de Deus, a culpa é minha, por não estar em Deus. E querido, aqui está o grande problema da humanidade. Aqui está o grande problema das pessoas. Tudo está dando errado e tudo está acontecendo exatamente porque as pessoas não estão aonde deveriam estar. Pastor, aonde elas deveriam estar? Em Deus. Aonde eu e você deveríamos estar? Em Deus. Por que as coisas dão errado? Por que as coisas não acontecem como deveria acontecer? Porque não estamos em Deus. É exatamente isso. Olha só, querido, quando Deus criou Adão e Eva, entenda, Adão e Eva estavam em Deus. Deus estava sobre eles e eles estavam em Deus. Deus fez Adão e Eva a sua imagem e a sua semelhança. Eles estavam em Deus. E não somente isso, mas Deus, olha lá, Gênesis capítulo 2, olha lá. Gênesis capítulo 2. Não somente Adão e Eva estavam em Deus, mas como o lugar que eles habitavam, também estavam em Deus. Olha o que Deus fez, verso 8, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha só, irmãos, não era só Adão e Eva que estavam em Deus, o lugar que eles habitavam também estavam em Deus, ou seja, eles literalmente habitavam em Deus. Vou repetir para você dar glória a Deus. Eles literalmente habitavam em Deus. Quantos aqui querem habitar em Deus? Amém, queridos? Adão e Eva, eles não sabiam o que era dor, eles não sabiam o que era tristeza, eles não sabiam o que era ódio, amargura, rancor, eles não sabiam o que era fome, eles não sabiam o que era frio, o que era calor, eles não sabiam nada disso, porque
Eles estavam em um lugar totalmente guardado e protegido, suprido pela presença do Todo-Poderoso. Entenda, nem com a roupa eles se preocupavam, irmãos. Eles estavam nus. Tenta você hoje viver nu no meio do mato. Eu não aconselho. Vai dar errado. Nós não estamos preparados hoje para esse tipo de coisa. E o lugar também não tem condições para isso. Mas o lugar que eles estavam não precisava nem de roupa, irmãos. Não tinha ódio. Adão e Eva não ficavam brigando. Eva não tinha o tal da TPM. Não tinha. Pensa numa mulher sarada. Entende? Do mesmo jeito que ela dormia, ela acordava, não tinha problema. Não tinha mudança de humor, por exemplo. Adão não tinha preocupação: o que eu vou comer amanhã, as contas que eu tenho que pagar, o que eu preciso comprar, aonde eu vou ter que trabalhar, o que eu vou ter que fazer. Não havia esse tipo de preocupação em Adão. Por quê? Porque Adão estava em Deus, Adão vivia em Deus, e Adão era suprido, provido, sustentado, guardado, protegido por Deus. Mas o que nós precisamos entender é que o homem perdeu isso por causa do pecado. Adão perdeu a presença de Deus. E Adão perdeu o lugar que estava em Deus. Aí, irmãos, começou a dar tudo errado. Adão pela primeira vez agora vai experimentar o suor. Porque Deus disse: do suor da tua face comerás o teu pão. Adão agora tinha que trabalhar. Adão ia ter que ralar, enfrentar o sol escaldante, o cansaço, o estresse, a fadiga. Eva agora não era mais aquela mulher que acordava de bom humor todos os dias. Agora ela começou a ter problema, uma transformação no seu humor. Coisas começaram a acontecer, tudo isso consequência de serem tirados da presença de Deus. Agora aqui, querido, o ser humano, a humanidade, ela vem sendo enganada durante séculos. Durante séculos. A minha carne, a minha alma e Satanás junto, comunado com eles, tem nos enganado, tentando sustentar eu e você longe da presença de Deus, com prazeres passageiros, com sensações passageiras e transitórias. Nada do que o diabo, nada do que a carne, nada do que a alma te oferece, entenda, é eterno. Tudo é passageiro e momentâneo. Os prazeres que te são oferecidos são momentâneos. As sensações de alegria, de paz que são te oferecidos são momentâneos. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que há um lugar em Deus. Amém, queridos? Que nós podemos ser novamente supridos, protegidos, guardados, alimentados. Há um lugar em Deus. O homem perdeu esse lugar. Nós perdemos esse lugar. Olha para a sua vida hoje. Olha para você. Mas seja sincero com você mesmo. Eu pergunto para você: Deus está sobre você. Mas eu te pergunto nessa noite: você está em Deus? Você está em Deus? Porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida, irmãos. Entenda, a questão não é quanto eu conheço,
A questão não é quanto eu sei, a questão é o quanto eu vivo, é o quanto eu estou na presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Não estou aqui falando de uma religião, não estou falando aqui de um ato religioso, não. Eu estou falando de um estilo de vida, de um modelo de vida, de uma vida. Agora o que eu quero que você entenda é que tudo isso que eu estou falando é uma verdade que está acontecendo, mas que nós podemos mudar isso. Por quê? Porque Deus fez algo para que isso mudasse. Agora a questão é o quanto eu e você queremos. Quantos aqui querem a presença de Deus? Glória a Deus por isso, todos. Mas a questão é o quanto você quer, o quanto você deseja a presença de Deus. Irmãos, entenda isso. A presença de Deus deveria ser a coisa mais importante das nossas vidas. Ter a presença de Deus nas nossas vidas deveria ser a coisa mais importante de toda a nossa vida. Mais do que o ar que eu respiro, mais do que minha saúde, mais do que minha condição financeira, mais do que o meu casamento, mais do que o meu pai, mais do que minha mãe, mais do que meus filhos. Ter a presença de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Entenda. E eu sei o que é ser pai, eu sei o que é ser avô. Pensa numa coisa gostosa, pensa em algo prazeroso, mas a presença de Deus é incomparavelmente melhor. Eu vejo as pessoas, irmãos, dando a vida por coisas. Pessoas que tiram a vida por causa de um problema financeiro. Pessoas que tiram a própria vida por causa de um casamento falido. Pessoas que tiram a vida por causa de um problema com o filho. Filhos que tiram a vida por causa de problema com os pais. Os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos, querido. Deus é mais importante. A presença de Deus, ela é mais importante. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Acima. Numa lista de prioridade, irmãos, Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Amém, queridos? Deus precisa ocupar o primeiro lugar. O segredo do teu sucesso, o segredo de você ter paz, o segredo de você ter alegria, o segredo de você ter satisfação, o segredo de você ser uma pessoa realizada, bem-sucedida, está exatamente aqui. Deus precisa ocupar o primeiro lugar em todas as suas prioridades. E eu pergunto para você: qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Ele tem ocupado o primeiro lugar de verdade, irmãos. Não seja religioso, não seja fariseu, não seja, com perdão da expressão, um hipócrita diante de Deus, porque Deus nos conhece. A diferença de eu olhar para você e Deus olhar para você é que quando eu olho para você eu vejo o seu exterior, mas quando Deus olha para você, Ele vê teu coração, Ele vê a sua mente, Ele vê os seus pensamentos. A palavra de Deus diz que, aqui mesmo no Salmo 139, a palavra nem me chegou à boca e Ele já sabe o que eu vou falar. Então nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Qual é o lugar que Deus tem ocupado? Qual é o lugar que a presença de Deus tem ocupado na sua vida? De repente as coisas têm dado errado na sua vida porque está faltando a presença dEle. De repente as coisas têm dado errado na sua vida porque está faltando você estar na presença de Deus.
Porque Deus é presente. Deus está em todo lugar. Agora Deus quer ter um relacionamento. Deus não quer você distante. Deus quer você nele, querido. Só há um lugar onde eu e você vamos estar protegidos. É na presença dele. É estando nele. É correndo para ele. Deus deseja tanto, querido. Entenda isso. Deus quer tanto que eu e você esteja na presença de Deus, que Ele foi capaz de fazer o impossível. Imagina, querido, um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que tem o poder de destruir tudo e começar tudo de novo. Ele é eterno, Ele não tem problema com o tempo. Mas ainda assim, Ele quis, por vontade própria, fazer algo para que eu e você estivéssemos na presença dEle. O pecado nos separou. E durante todo esse tempo o homem vem tentando estar na presença de Deus. Deus vem tentando trazer o homem para a tua presença. Mas tinha um problema. Todas as vezes que o homem tentava, ele morria. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, naturalmente falando, para mim e para você, estarmos na presença de Deus era impossível. Mas o que foi impossível para o homem, Deus fez através de Jesus Cristo. Amém, querido? Enviando o seu único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, para tornar possível o acesso à presença dEle. A palavra de Deus diz que o véu, ele foi rasgado de alto a baixo. Querido, Jesus veio fazer o que eu e você não conseguimos fazer. O que Jesus veio fazer? Ele veio tornar possível o estar na presença de Deus. Ele veio tornar possível o homem habitar na presença de Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: é possível habitar na presença de Deus. É possível morar, viver a eternidade na presença de Deus. É possível. Não por méritos nossos, mas os créditos e os méritos são todos de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse no meu lugar, no seu lugar, para que o véu que nos separava fosse rasgado de alto a baixo. Agora, querido, eu e você temos acesso. Eu e você podemos ter acesso à presença de Deus. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Olha o que diz lá o Evangelho de João. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus, Ele não só morreu na cruz para nos salvar, Ele não só ressuscitou no terceiro dia, mas Ele se tornou o caminho. Olha aí, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deixa eu dizer algo para você. Jesus é o único caminho que me leva para o Pai. Jesus, Ele é o único caminho que nos leva para o Pai. Não existe outro caminho. Eu e você precisamos fazer o caminho de volta, querido. O homem se perdeu em muitos caminhos, tentando encontrar paz, tentando encontrar alegria, tentando encontrar a satisfação. O homem se perdeu em muitos caminhos.
Agora só há um caminho, e nós precisamos fazer esse caminho de volta. Precisamos voltar para a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Agora, todo caminho, querido, ele termina com uma porta. Isso não é uma lei. Mas caminho que é bom, ele termina com uma porta. E olha só o que diz João 10, olha lá. João 10, versículo 7. A parte B diz assim: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então entenda comigo, Jesus, ele não é só o caminho, mas ele também é a porta. Diga bem forte comigo: Jesus é o caminho que me leva para Deus, e ele também é a porta de entrada. Quem vai andar nesse caminho, diga amém. Quem vai entrar nessa porta, diga glória a Deus. Oh, mas seria muito fácil, né? Hã? É ou não é, irmãos? Mas aqui tem um problema. Porque de repente o caminho que você está pensando não é o caminho que eu estou falando. E às vezes a porta que você está pensando não é a porta que eu estou falando. Pastor, como assim? Olha lá, Mateus. Aqui está toda a questão. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz: entrai, pois, pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui está a diferença. Esse caminho que eu estou falando é um caminho estreito, é um caminho apertado. Essa porta que eu estou falando é uma porta estreita, é uma porta apertada. Isso quer dizer o quê? Que não é de qualquer jeito, que não é de qualquer forma, que não é do seu jeito, por exemplo. Isso quer dizer que tem um molde, tem um modelo, tem uma medida para você andar nesse caminho, para você entrar nessa porta. Nesse caminho só anda você, pode dar glória a Deus? Nesse caminho só anda você, nessa porta só entra você, e nada do que te acompanha. É muito mais fácil, querido, andar no caminho espaçoso, sim ou não? É muito mais fácil entrar numa porta larga, sim ou não? É. Porque não há esforço, não há trabalho, não há constrangimento muitas vezes. Do jeito que você está vindo, você vai. Do jeito que você está andando, você continua. Entende? O caminho é largo. Mas quando é um caminho estreito, quando é um caminho apertado, exige-se um esforço, exige-se uma perseverança, uma determinação. Esse é o processo de Deus na nossa vida, irmãos. Caminho fala do processo. Não há como estar na presença de Deus sem passar pelo processo. Entenda, Deus não vai estalar os dedos e de repente, do estalar dos dedos, pronto, agora você está na presença de Deus. É um processo, irmãos. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar o seu caráter, Deus quer transformar a sua conduta moral, Deus quer mudar a sua vida. É um processo, onde Deus vai restaurar em mim e você a imagem e a semelhança de Deus. É um processo. Qual que é a vontade de Deus, pastor? Que você esteja na presença dEle. Agora tem um preço.
Pastor, mas esse preço não foi pago? Foi pago. O sacrifício foi pago, foi feito. Mas a palavra de Deus diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço. Qual que é o preço? Negar a mim mesmo. Pastor, o que é negar a mim mesmo? Abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus desejos, abrir mão do meu egoísmo, abrir mão do meu egocentrismo. Querido, quanto eu e você queremos a presença de Deus. Entenda, Deus demonstrou o quanto Ele quer, o quanto Ele nos quer na sua presença. Ele foi capaz de dar tudo. Agora eu pergunto para você nessa noite: você está disposto a dar tudo pela presença de Deus? Nós, como igreja, estamos dispostos a dar tudo. Pastor, que tudo é isso que o senhor está falando? Você está disposto a dar tudo? Sua posição social, sua condição financeira, seu casamento, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nada disso é mais importante do que a presença de Deus. Querido, você está diante de um homem que ama a família. Pensa num homem pegajoso com a família. Sou eu. Mas Deus continua sendo mais importante que eles. Porque eu só tenho o que eu tenho porque Deus me deu. Então, numa lista de prioridade, quem precisa ocupar o primeiro lugar, o topo dessa lista, querido, é Deus. Em primeiro lugar, precisa ser Deus na minha vida e na sua vida. E em segundo lugar dessa lista, tem que ser você. O grande problema está exatamente aqui. Essa lista de prioridade, ela está invertida. De repente você até coloca Deus em primeiro lugar, mas você está colocando você lá embaixo. Não dá certo, irmãos. Você precisa ocupar o segundo lugar dessa lista. Deus em primeiro, você em segundo. Não, pastor, mas não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, não é meu marido, não é minha esposa. Não. Porque entenda, se você não estiver bem com Deus e bem consigo mesmo, você não vai estar bem com ninguém. Primeiro Deus, segundo você. Agora é impossível, querido, você estar na presença de Deus e não estar bem consigo mesmo. É impossível você habitar na presença de Deus e as coisas não fluir, as coisas não acontecer como devem acontecer. Por isso que eu estou dizendo nessa noite, o que eu e você realmente precisamos é correr para a presença de Deus, é estar na presença de Deus, é fazer o caminho de volta. Mas para isso, querido, há um preço. O que você está disposto a deixar nessa noite? Fique de pé. Eu sei que a palavra é dura. Eu podia estar dizendo aqui, você é mais do que vencedor. Podia ou não podia? Você ia estar dando glória a Deus, aleluia. Mas eu estou te dando mais do que isso. Eu estou alertando você para a presença de Deus, que pode fazer de você alguém mais do que vencedor. Entenda, o que faz de você mais do que vencedor não é uma pregação, queridos. É o fato de você estar na presença de Deus. É a presença dele na minha vida e na sua vida que nos torna mais do que vencedores. Entenda, a pregação não te dá paz, mas a presença de Deus te dá paz.
Uma boa pregação não te traz alegria, mas a presença de Deus te traz a verdadeira alegria. É isso que nós precisamos entender. Pastor, o que eu vim buscar aqui nessa noite? A presença dEle. É ela que vai mudar a sua vida, é ela que vai mudar a sua casa, é ela que vai mudar a sua família, é ela que vai transformar tudo à sua volta. É a presença de Deus, irmãos. Sabe, enquanto Adão e Eva esteve na presença de Deus, eles não sabiam o que era o envelhecimento. Mas quando eles perderam a presença de Deus, eles começaram a envelhecer. O tempo começou a ser cruel com eles. Às vezes o tempo tem sido cruel com você. Por quê, pastor? Porque está faltando a presença de Deus. Sabe, não estou dizendo para você negociar com Deus nessa noite, não. Porque nada é mais importante do que a presença dEle. Mas eu entendo, irmãos, eu entendo que tudo começa com a presença de Deus. Você quer ser mais do que vencedor? Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer vencer em todas as áreas da sua vida? Então nós precisamos começar certo. Pastor, como é que eu começo? Correndo para a presença de Deus. Correndo para a presença de Deus. É isso que nós vamos fazer nessa noite, querido. Sabe, decida sair daqui na presença dEle. Decida entregar a tua vida hoje. Decida decidir voltar para a presença de Deus hoje, agora. Eu não quero outra coisa senão a presença de Deus na minha vida. Eu não quero outra coisa senão estar em Deus. Eu vou correr para Deus. Eu vou correr para Deus. Deus está te chamando nessa noite. Feche os seus olhos. Eu creio que você está sendo incomodado com essa palavra. Você está sendo incomodado. Olha para a sua vida. Muita coisa era para estar acontecendo. Muitas coisas eram para já estar resolvida na sua vida. Mas não resolveu porque está faltando a presença de Deus. Querido, Ele deu tudo que Ele tinha. Deus entregou tudo por você. Aleluia! Aleluia, Jesus. Tua presença. É, Senhor. Começa a orar, querido. Nada melhor que o teu perfume. Não existe nada melhor que a presença de Que Deus. o teu amor. Nada. Não há nada melhor que tua presença. Aleluia. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Aleluia, Jesus. Decida nessa noite, querido. Decida nessa noite correr para a presença de Deus. Decida nessa noite mergulhar na presença de Deus. Decida nessa noite fazer da presença dEle a sua morada, o seu lugar de habitação. É lá que você vai estar guardado. É lá que você vai estar protegido.
É lá que você vai estar intocável pelo inimigo. Sabe, o que Deus deseja é que você corra para a presença dele. Jesus é esse caminho, Jesus é essa porta. Meu Deus, onde está meu coração? Ali aleluia, estará o meu tesouro. aleluia, Jesus. Decida nessa noite, querido. Que tua presença, Declare isso para Ele. não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu vivo por ti. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Se você está decidido correr para a presença de Deus, sabe, decidido a ser sincero e transparente diante de Deus, rasgar teu coração mesmo e dizer: Senhor, eu preciso da tua presença. Se você for sincero e pedir para o Espírito Santo: me ajuda, me conduza para a sua presença, querido, isso vai acontecer. Sabe, o teu maior problema não é sua família, não é seu casamento, não é suas finanças. O teu maior problema é a falta da presença de Deus. O teu maior problema é por você não estar aonde você deveria estar, na presença dEle. Por isso o Senhor está dizendo nessa noite: vem, filho, vem, filha. Sabe, Ele pode mudar essa situação da sua vida, mas mais do que mudar isso, Ele quer colocar você num lugar onde você vai estar protegido e guardado de tudo isso. Sabe o que te aflige hoje? Se você correr para a presença de Deus, num futuro bem próximo, isso não vai te afligir mais. O que você tem medo hoje, amanhã você não vai temer mais. O que te traz angústia, o que te gera depressão hoje, amanhã vai ser só um passado. O Senhor tem o poder de mudar a sua história, querido, mas você precisa estar na presença de Deus. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor, me perdoa por muitas vezes tentar viver do meu jeito, longe da sua presença. Me perdoa, Senhor. Eu decido nessa noite correr para dentro da tua presença. Senhor, eu reconheço que eu preciso estar
na tua presença. Eu não quero mais viver longe do Senhor, mas eu quero estar aonde eu devo estar, na tua presença. Diga: Senhor, envolve o meu coração, envolve a minha alma, envolve o meu espírito, envolve toda a minha vida. Diga: Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração nesta noite, e eu te peço, entra na minha vida, entra no meu coração, e seja o dono, seja o Senhor, seja o mestre da minha nova natureza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Deus está fazendo aqui, irmãos. Deus está fazendo aqui nessa noite. Há vidas que estão sendo transformadas aqui nessa noite. Há pessoas aqui nessa noite que vai ter toda a sua história mudada a partir dessa noite. Há algo poderoso acontecendo aqui, irmãos. Guarda bem esse dia, guarda bem essa noite. Não esqueça de tudo que aconteceu, porque tudo isso que aconteceu, num futuro bem próximo, será testemunho de vitória na sua vida, em nome de Jesus. 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 Vem, Senhor. Vem, 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 Senhor. Chacatarabassori andará. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está mudando sua história hoje. Guarda esse dia. Espírito Santo de Deus, vem, 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 vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem sobre a vida dele, Espírito Santo. Vem, Senhor. Quebra as cadeias que tem prendido a vida dele. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra, 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 quebra. Chacatarabassori andere. Chocotorosori andarabalaba xendere. Chantacandarabasori andará. Deus está trazendo um renovo sobre você nessa noite. Ele está trazendo um renovo. Você vai ser tomado por uma fome, uma sede da presença dEle. Ele está te devolvendo alegria. Alegria que foi tirada. Alegria que foi tirada. Deus está te devolvendo nessa noite. Toma, Deus. Toma, Senhor. Toma, toma, toma. Continua orando, querido. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Shekatarabassori andarabalaba xendere. Há uma presença de glória aqui nessa noite. Há uma presença de glória aqui nessa noite. Recebe aí, recebe, recebe, recebe a presença dEle. Recebe a presença dEle. Seja tomado, seja tomado.
seja tomado. Você que está nos vendo pela TV, seja tomado pela presença de Deus. Recebe, 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 recebe. Sheita cantaraba soriandará. Há um fogo sendo liberado aqui, queridos. Há cadeias sendo quebradas. Satanás estava te prendendo, impedindo você. Você até queria, mas você não tinha forças. Mas Deus está quebrando isso da sua vida nessa noite. Deus está quebrando essas correntes. Deus está quebrando essas cadeias. Olha para mim, filho. Deus está quebrando essas correntes. Deus está quebrando essas cadeias. Você tem se sentido fraca, sem forças, mas o Senhor está vindo sobre você nessa noite, e Ele está renovando você. Você vai sentir uma força. Você não vai mais temer. Você não vai mais viver amedrontada, porque o Senhor manda dizer para você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas. Não temas. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, a presença dEle, queridos. Entenda, é a presença dEle. É a presença dEle. É a presença. Eu sinto Deus dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: filho, filha, corre para a minha presença. Sabe, irmãos, Ele é aquele pai que está no portão, na porta de casa, esperando pelo filho. Ele está lá de braços abertos, esperando por você. Não importa o que você fez, não importa onde você estava, Ele está dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha, vem. Espírito Santo de Deus,